Opa! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Desvaneios Solitários. Assim como eu já disse no meu próprio podcast, eu ia fazer uma participação muito legal aqui, entre aspas. Eu vou ser o interlocutor, eu vou narrar um pouquinho aqui do debate, vou dar os temas. E hoje, hoje eu vou falar um pouquinho até mais do que o grandíssimo Marchioli. Hoje o episódio é meu. Queria apresentar logo, né, o dono do podcast, que eu roubei. O Marchioli, se apresente aí rapidão. Opa, e aí provavelmente você tá ouvindo isso, eu acho que você me conhece, então, sei lá, sou eu, é isso. E também tem uma nova integrante aqui na trupe. Tem a Raquel. Opa, A Raquel. E aí, se mineira. apresenta um pouquinho. A primeira e Tudo bom, única galera? Raquel Ninguém me conhece aqui, mas tudo bem. é a mineira. Todos têm que conhecer a mineira, cara. Ó, é o seguinte, hoje o podcast, assim como eu expliquei um pouquinho no meu, vai ser um debate entre pessoas que divergem provavelmente em tudo, em questão de opinião, mas eu quero aqui também colocar que sempre vai prevalecer o respeito, pelo amor de Deus, que não haja confusão, porque, cara, a partir do momento que você parte para a ofensa, já não é mais debate, né? É desrespeito total. Não Então, pode bom, dar vídeo do Cobos. não pode virar o Cogos, não pode ser amigo do Cogos. Então, ó, os temas vão ser divididos em, em alguns assuntos, e eu só vou falar a palavra e o Marchiori, ele vai dar a introdução, e a grandíssima mineira aí na qual ela vai dar um pouquinho da opinião dela. Então eu vou começar aqui com o tema mais polêmico da lista, provavelmente, que Lá é vem, a lá vem. lista dos polêmicos, que é o feijão em cima ou embaixo do arroz. Começa aí, Marchiori, eu quero saber a tua opinião. Pô, você tocou num assunto bem sério agora. Então, beleza, minha tese é a seguinte. O feijão tem que vir por baixo do arroz. Porque, tipo Nossa, assim, cara. ó, pensa. Tem um feijão, ele é um meio que, ele é um caldo, né? Com os grãos lá, mas é um caldo. Então você põe o arroz por cima para meio formar uma ilhazinha. Quando você faz uma marmita, você não pode botar o feijão por cima, porque ele azeda. Então você tem que pôr ele por baixo. Logo, botar o feijão por cima é uma imposição da classe dominante sobre a classe trabalhadora. Então o feijão tem que vir por baixo. Mas, cara, pensa Opa, assim, quando você compra uma marmita e você tá comendo ela, você vê de surpresa tem um feijão lá embaixo. Você nem sabe da existência dele ali até você enfiar o garfo fundo. Por isso que você tem que colocar ele, no caso, não é embaixo nem em cima, é do lado. Que você tá enxergando, ele tá fazendo parte do prato de todos os componentes. E assim você dá pra ver e ainda fica o caldo lá, entende? E ainda dá pra ir no arroz, em qualquer coisa, em combinações assim. Pô, aí você tem um bom ponto. Porque assim, é... Opa, pode pode falar, continuar, pode pode falar aí. continuar, pode Não, continuar, continua pode aí, pô. continuar. Ah, então tá bom. Porque você vai ter que enfiar o garfo fundo mesmo. Mas a questão é, se é uma marmita, não tem direito como você colocar ele do lado, porque como ele é caldo, ele vai acabar escorrendo pra dentro do arroz. Então, tipo, sei lá, dá pra você pôr um bloquinho de arroz embaixo, o feijão no meio e mais arroz em cima, fazer tipo um sanduíche de feijão com arroz em vez de pão, enfim. Estamos transcendendo aqui. Fala aí, Ian, o que você ia falar? Mas assim, eu Mano, acho que, tipo, quando eles forem vender a marmita, aí, tipo, tá lá tudo incluso, certo? Porém, de você levar de surpresa até comer esse sanduíche, você vai comer mais arroz e feijão. Tudo bem que feijão tem ferro, é bom pra sua saúde e seu bem-estar e tudo mais. Porém, caralho. você colocando do lado, você vai estar vendo ali, tipo assim, nossa, eu vou poder vir aqui, assim, não pegar uma anemia, sabe? Tô comendo ferro e mesmo assim, tendo os outros componentes tudo bem harmonizado, sabe? Além do debate, eu tive uma aula de nutricionismo. Ó, o que eu ia falar é só quando vocês finalizarem a tese, assim, de vocês finalizarem essa parte do debate, me avisa porque eu não quero ficar atrapalhando, entendeu? Então, tipo, vocês já Ah, finalizaram aí? beleza. Já finalizaram ou vai Eu ter não mais sei, algum cara, eu comentário? fiquei meio confuso. Mas onde que a gente tinha parado? Que o arroz, Raquel o finalizou a feijão é tese. melhor bem do lado. Não, mas como você vai Hum. colocar do lado na marmita? Não tem como, porque o feijão, ele não é tipo arroz que você consegue, sei lá, o arroz às vezes tem uns bloquinhos de arroz, bolinho de arroz, mas o feijão você teria que transformar ele em pasta pra fazer ele ficar sólido. Aí seria um tutu. Mas tem como, tipo, porque se colocasse, tipo, uma montanha de arroz. Porque eles colocam o feijão, depois o arroz todo espalhado por cima, colocam geralmente
purê, macarrão, uma carne de algum tipo. E ele sempre coloca o feijão todo espalhado e todos os outros divididos por cima, sabe? E se colocasse tudo bem divididinho, sabe aqueles pratos de criança, sabe? Que tem Sim, uma sim. divisão que bota arroz, bota feijão e bota carne. Pois esses Dava aí pra são fazer a bons. mesma coisa na marmita, sabe? Realmente, você tem um ponto aí. Acho que a gente encerrou essa. Marmitas deveriam ser como prato de criança. Pra, Não, pra imagina um pedreiro. investir no mercado. Imagina um pedreiro, tipo, tem um bagulhinho de arroz, um de feijão e uns nuggets. E ele comendo lá. Ia ser maravilhoso. O McDonald's tá Assim você perdendo essa vai. oportunidade, hein? É verdade, o mercado tá muito restrito, ainda tem que investir bastante, hein? Aí, ó, Pô, aí uma oportunidade pro Elon Musk aí, investir nas coisas. você vai Ó, comprar então, criptomoeda pra fazer isso aí. é verdade aí, ó, o Bitcoin, ó, subiu, né? Ó, Tá subindo. então, tá subindo, tá subindo. Então, ó, o próximo assunto aqui, eu só vou falar a palavra, como a dinâmica já foi explicada, vocês já sabem como é que vai ser. Então, o próximo assunto aqui vai ser sobre a democracia. Quero que o Marchioli primeiro fale e posteriormente Raquel. Vixe, agora começou os temas sérios. Beleza. Não, o tema é Cara, um pouco mais leve esse aí. é um pouco só, cara, não ajuda muito. É porque, assim, de todo jeito, eu classificaria a democracia como, tipo, o terceiro ou quarto pior forma de governo. Acho que perde, sei lá, pra uma ditadura fascista, pra um nazismo ou para um império soviético. Olha, acho que seriam esses três os piores do que a democracia. Mas, de todo jeito, eu acho que, sei lá, uma monarquia parlamentar poderia ser mais vantajosa e, mais ainda, uma aristocracia natural. É que assim, a democracia geralmente ela envolve mais políticas redistributivas, porque meio que, se você comparar o sistema democrático e o monarquista ou algum outro, você vai ter essa ideia de, a política é o povo muito mais ampliada, não só nessa parte política, mas na de negócios também. Por exemplo, programas sociais, Bolsa Família, por exemplo, serviços públicos, essas coisas. Só que, quando você realoca recursos de maneira centralizada, como no governo, você abaixa a taxa de aplicação de capital humano, de investimento de capital humano. Ou seja, eu vou ter entre a opção trabalhar e ganhar meu dinheiro, ou receber dinheiro do governo. É óbvio que se a pessoa for minimamente inteligente, ela vai preferir gastar o tempo dela com outras coisas, com outras atividades, e mesmo assim conseguir ganhar o seu dinheiro. E eu não julgo porque, obviamente, é a escolha mais inteligente de se fazer. Mas com o tempo você vai também, digamos, reduzir a taxa de preferência temporal das pessoas, ou seja, as pessoas vão mais consumir do que produzir. Isso meio que quebra o equilíbrio natural de mercado e acaba gerando uma sociedade que não se mantém por muito tempo em pé. Você vai ter inflação batendo na bunda e basicamente a galera tendo que imprimir dinheiro e tomar um monte de outras sanções econômicas que não vão funcionar. Partindo do segundo ponto, por que eu acho que uma monarquia e mais ainda, uma aristocracia natural seria mais vantajosa? É porque, primeiro, eu não estou falando de uma monarquia absolutista, né, um ditador nem nada, tipo uma monarquia, digamos, regulada. Porque nela, Parlamentar? mais ou menos isso aí. É porque nem sempre vai ter um parlamento, mas seria uma que, digamos, o rei não tem um poder total. Tá ligado? Aquele bagulho de poder Onde moderador. tenha sei lá, um regulamentador, por exemplo, lá em Esparta. Isso é algo do gênero. Mais ou menos isso. Tipo, tá ligado o poder moderador aqui no Brasil? Como é que funcionava esse Sim, sim, bagulho? sim, Não, é sim, mais ou menos sim. um desses. Enfim, acho que seria mais vantajoso, primeiramente porque de certa forma, seria como que eu posso dizer, uma política particular. Porque, assim, a democracia é uma política pública. Então, o cara que chega no poder, ele vai ter 4 anos para poder ficar no poder, 8 se ele se reeleger. Ele vai poder fazer basicamente a merda que ele quiser e depois ele pode vazar do país. Tipo, a curto prazo, pode até tomar uma decisão boa, mas que mata a longo prazo. Já na monarquia, começa pelo fato do rei ele ser educado desde criança em economia, política e essas coisas, que não é requisito para você ser um político eleito, você só precisa ganhar os votos necessários. E a longo prazo, o pensamento dele vai ser maior. Primeiro, porque ele vai ficar
sobre o governo daquela terra até ele morrer. Então não é bom ele criar uma sanção que, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vai gerar uma queda econômica, porque ele vai estar lá para viver isso, e porque os filhos dele vão herdar. Então a tendência dele é conservar mais isso. E partindo para um da aristocracia natural, que eu acho que seria o modelo ideal de governo. Tanto a democracia como a monarquia, e quase todos os governos atuais têm problema, seria principalmente em relação às leis. O cara que formula. Esse que é o problema. Existem caras que podem fazer leis e desfazer leis. E meio que assim, quando o Estado comete algum erro, ele julga ele mesmo, pelas leis que ele mesmo fez. Se eu chegasse e falasse, ó, agora eu vou ser o cara que faz as leis e eu vou julgar todos os casos, inclusive os meus, eu acho pouco provável que alguém fosse topar com isso. E é exatamente isso que a aristocracia natural vai propor. Existe um conjunto de leis pré-estabelecidas. Então, o cara que julga, ele não tem o direito nem de fazer leis e nem de excluir leis. E quando ele comete um erro, ele não julga ele mesmo. A aristocracia natural seria mais ou menos, digamos que pequenos principados, onde existem os juízes, e as pessoas procuram os juízes. O juiz que for, digamos, corrupto, ele não vai ser procurado. As pessoas vão simplesmente para o juiz que seja mais justo em julgar o caso. E assim, a pessoa tende a ser mais justa, porque assim ela atrai mais, digamos, mais interesse das pessoas, e assim ela consegue mais dinheiro. Sendo assim, e quando ela mesma comete um erro, ela é julgada por outros. Tanto que, digamos, foi assim que começou a civilização. Havia esses, até que um dos juízes decidiu, digamos, centralizar o seu poder e ter o poder de escrever e banir leis, que nesse caso seria a monarquia, e depois, né, a gente tem a iluminismo, a Revolução Francesa e tal, e a gente tem partindo para a democracia, que seria uma popularização do poder e abrindo mais ainda espaço para a criação e abolição de leis. Então, eu acho que seria basicamente isso. Eu acho que eu já falei demais. Enfim, eu terminei meu ponto. Tivemos um TCC aí do Marchioli e agora temos uma parte de Raquel. Eu tô esperando ansiosamente por isso. Sim, sim. Nossa, cara, tu tem grandes pontos. Em alguns deles eu concordo, até mesmo porque todos os governos não vai ter um que vai funcionar 100%, porque todos eles vão ter problemas, tanto quanto lei, quanto outras formas. Mas no ponto é que eu sou assim a favor da democracia, porque se você coloca no plano monárquico e essas coisas, uma pessoa vai estar centralizada no poder e as outras pessoas não vão poder se expressar de tal forma, sabe? E você tendo a democracia, você está dando a chance das pessoas votarem naquilo que elas querem. Por mais que não vá agradar de todo mundo, tipo como as eleições, não vai agradar 100%, porque vai agradar a maioria que votou em tal pessoa, mas vai estar lá exercendo o seu ponto de vista, a sua opinião para a galera que quer estar lá e quer, tipo, poxa, eu vivo aqui, eu vou viver minha vida toda, assim, praticamente, em um lugar onde eu não posso expressar o que eu sinto sobre a política do meu país, da minha cidade, do meu estado. Então, quando você se possui a democracia, você está dando isso para o público, sabe? Por mais que muitas vezes a galera não seja muito consciente para várias coisas, como votação ou geralmente em lado político, porque acabam escolhendo coisas por emoção ou muitas vezes porque não sabem, votam em branco ou votam nulo, que acaba também você não ajudando a ter aquilo que você está tendo, que é o seu poder de poder estar lá expressando o que você sente e o que você quer. Quais são os seus. O que você quer realmente, sabe? E por causa disso, você tendo um país democrata, você está tendo meio que uma união com os cidadãos que você convive todos os dias, os cidadãos que moram ali, que nascem ali e muitas vezes morrem ali também. Então, quando tá dando isso, você está abrindo as portas para ter uma conexão, por mais que seja pouca, você está tendo. Porque quando você vai virar para outro ponto e deixar que apenas seja algo monárquico, ou vamos supor, na Inglaterra, lá quem vota, quem manda nas coisas é o primeiro-ministro, mas temos a rainha, e é tudo por de mãe para filho, de vó e tudo mais, sabe? E por isso que eu acho assim, um país democrata às vezes funcionaria melhor,
pro nosso governo, tudo mais, por mais que não seja 100% como os outros, sabe? Bom, tivemos aqui a parte de Raquel. E, bom, Marco, tem mais alguma coisa a dizer para que discorda com ela, que concorda? Temos aqui Bom, sempre o debate aberto, né? eu tenho alguns pontos. Primeiramente, eu acho que o problema seria tratar a democracia como se ela realmente, digamos, incluísse a nossa vontade. Por exemplo, tem um plebiscito que fala sobre. Vou dar um exemplo meio esdrúxulo aqui. Vamos proibir as pessoas de comer milho. Ok, vai que a maioria da população vota para isso e acaba que fica proibido comer milho, por assim dizer, mas, sei lá, ficou 51% a 49%. Isso, de certa forma, não funcionou bem como uma vontade popular, porque, tipo, tem uma grande parte, é mínima a diferença de pessoas que querem ou não querem. Nesse caso, o erro da democracia seria exatamente deixar que a maioria decida, porque a maioria é formada por idiotas. Tipo, é só a gente ver o governo atual enfim, como é que estão indo as coisas, para notar que o brasileiro comum é um cara que, digamos, não tem um conhecimento político ou sobre como vai funcionar. E não só isso, tipo, acho que a maioria dos povos funcionaria assim. Para poder ter uma democracia que realmente funcionasse, a gente precisaria ter uma população extremamente inteligente, né, nesse campo. E isso é muito difícil, até porque, tipo, política é um negócio, economia realmente é um bagulho meio chato e é pouco provável que a maioria das pessoas realmente vai se interessar. Então eu acho que seria só isso. Esse seria o ponto que eu coloquei. É isso aí. Opa, eu me atrasei um pouquinho aqui porque eu tava no WhatsApp, me desculpa, eu sou nada profissional. E, bom, eu não sei se finalizou aqui, já finalizou, Raquel? Você tem alguma coisa pra falar ou já tá Não, tá finalizado? finalizado, já mostrei meus Beleza. pontos. Ó, vou partir para outro assunto. Eu admito que esse aqui, tô com um pouco de medo do que vai dar. Mas vamos logo para fechar esse negócio aqui para ficar mais óbvia a diferença de ambos. Quero aqui falar sobre o aborto. Comece Marchioli e responda Raquel. Caraca, mano, eu sabia que você ia. Eu sabia que você ia pegar essa. É uma das mais polêmicas. Mas enfim, vamos lá. Digamos que para você liberar o aborto, você precisaria criar uma normativa. Nesse caso, uma normativa seria uma lei que tecnicamente ela pode ser quebrada. Não que ela deva ser. É assim, ó. Existem as descritivas, que é tipo a lei da gravidade. Não tem como eu quebrar ela nem que eu queira. Existem a normativa, tipo, não mata alguém, que seria uma lei que eu não deveria, mas tecnicamente eu posso, e é por isso mesmo que existe uma pena para eu fazer isso. Por isso que é considerado errado. Tá, mas para você estabelecer uma normativa, no caso, normativas surgem para resolver conflitos de propriedade. Ou seja, duas pessoas querem usar a mesma propriedade para fins distintos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou caminhando na praia e tá muito sol e tem uma sombra de um coqueiro e tem um outro cara que também está vindo na direção contrária. Nós dois queremos usar o recurso escasso, que nesse caso seria o espaço que tem a sombra, ao mesmo tempo e para objetivos diferentes. Eu quero me refrescar e ele quer se refrescar. Para você poder estabelecer uma normativa de maneira que todos as pessoas cheguem na mesma conclusão. Então, por exemplo, se eu ameaço o cara, não foi uma solução. Eu não criei uma normativa. Porque num lugar em que não tem eu para ameaçar, as pessoas vão chegar a uma conclusão diferente. Por isso que a única maneira de você chegar a uma normativa de maneira justa é por meio da argumentação. Porque a razão, digamos, o sistema lógico, ele é o mesmo para todo mundo. E por meio dele você pode chegar a conclusões, você pode debater, argumentar. O a priori da argumentação, né, o simples fato de você argumentar já demonstra uma coisa, que é autopropriedade. Você é dono do seu corpo. E nesse caso, esse é um dos direitos principais, o ser humano como dono do seu próprio corpo. E aí você pode pensar, então aborto é certo. Errado. Vamos lá para a questão. Quais são os entes passíveis de direito? São todos aqueles ontologicamente classificados como indivíduo. E um indivíduo é um humano. Não necessariamente assim, humano, indivíduo, e todos os que não são humanos não são indivíduos. É porque um indivíduo seria um ser racional.
No caso, um indivíduo seria um ser que apresenta potencialidade de argumentação, de racionalidade. Então, nesse caso, você pode dizer, então o bebê não argumenta, então ele também não tem direito. Errado, ele tem a potencialidade. Se você deixar o bebê lá de boa para alimentar ele, deixar ele saudável, tudo, ele vai chegar num ponto que ele vai conseguir argumentar. E da mesma forma o feto. Se você deixar ele lá de boa e tal, ele vai se tornar um indivíduo humano. Na verdade, ele já é um indivíduo humano, tanto que você vai ver pelo número de cromossomos dele, a partir do momento da concepção, né? Então, a partir do momento da concepção, ele já é um indivíduo humano. E, portanto, com o desenvolvimento dele, ele se torna um ser argumentativo. Portanto, ele é classificado como um indivíduo. Então, nesse caso, ele tem direito sobre o próprio corpo. Mas pode dizer, mas a mãe também. Sim, nesse caso ele estaria cometendo uma invasão? Não, porque uma invasão, né, uma agressão de propriedade, ou seja, ele invadiu o corpo de alguém, precisa ser uma ação. E no ramo da praxeologia, uma ação seria você empregar meios escassos de maneira racional. Então, você usar o seu corpo é um meio escasso, de maneira racional para invadir a propriedade de alguém. Então, por exemplo, eu dou um soco no Ian. Eu usei meu recurso escasso, que é meu corpo, com uma ação propositada, racional, e dei um soco nele. Logo, eu devo ser punido por ter dado um soco nele. Mas. Achei específico esse exemplo aí. Acho que tá nada querendo pessoal, alguma coisa. nada pessoal. Mas, enfim, nesse caso, o feto não tá lá porque quer. Ele foi colocado por uma força externa. Nesse caso, a mulher e o cara transaram e, por consequência, ele foi para lá. Não foi uma ação, porque ele não usou isso propositalmente de maneira racional. Ele simplesmente foi colocado lá. Aí entra também um adendo aqui, um extra, que seria na questão de estupro, porque nesse caso não houve consentimento da mãe. Então, obviamente, seria válido, mas não quer dizer que deixou de ser errado. Mas nesse caso, quem seria punido pelo aborto seria o estuprador. Ele pagaria tanto pelo crime de estupro quanto pelo crime de assassinato, porque foi ele que condicionou a mulher a ter feito aquilo. Basicamente, seriam esses meus pontos. Bom, tivemos aqui o outro TCC de Marchioli, no caso esse. Uau! E agora temos agora a vez de Raquel. E aí, Raquel? Tem alguma coisa a discordar? Pronto. Tenho tudo a discordar, né? Porque o embrião, ele não é considerado vida até ele se tornar feto, até durante 8 semanas. Então, ele não é considerado vida, pois ainda é um embrião. E também tem que pensar pelo lado que nenhum método contraceptivo ele é 100%. Nenhum DIU é 100%, nenhuma camisinha é 100%, nenhum anticoncepcional é 100%. Existem casos e casos de mulheres que usam anticoncepcional, usam camisinha, usam DIU, todas essas coisas, às vezes, até ao mesmo tempo, e mesmo assim acabam tendo uma gravidez repentina. E também, hoje, no século XXI, no ano de 2020, só temos 2 leis para isso, que pode ser abortado, que é quando a gravidez é de risco, tanto da mãe quanto para o bebê, e também quando é estupro. Porém, eu acredito assim, como você falou, sim, direito do corpo, direito de você escolher o que você faz com o seu corpo, sabe? Então, o embrião ainda não é considerado vida, pois ainda não é um feto. O feto é enquanto ele está gerando e virando realmente um bebê. Mas quando ele é um embrião, ele ainda não é considerado um ser vivo, assim, para se conter nesses casos. E para que é melhor ter um aborto do que uma criança negligenciada? Porque se você pensa, não é porque você é a favor da legalização do aborto, se existir uma lei para aborto em todos os casos, que você vai ser obrigado a abortar. Você não é obrigado a abortar. Porque se você pensar, às vezes tem muita gente que tem problema no ovário e não pode engravidar. Então, recorre ao recurso de adoção. Porém, tem muita gente que tem o filho porque não tem as condições certas para um aborto, ou muitas vezes, quando tentam um aborto clandestino, acabam falecendo no meio do processo. Muitas crianças ficam negligenciadas, muitas crianças não possuem comida, não possuem lar, não possuem como viver e como se educar no dia a dia. E muitas crianças de rua, se você sair na rua, no centro da sua cidade, você encontra muita criança de rua e que não tem condições para tomar um banho sequer, sabe? Então, quando você está permitindo isso, porque a mãe não tem condições necessárias, muitas vezes, quando foi pequena, não teve uma educação sexual para saber das coisas, para se conter, para
não acontecer, sabe? E mesmo assim, se acontecesse, nenhum desses métodos contraceptivos são 100%, as crianças vão acabar sendo negligenciadas no futuro. Muitas crianças acabam indo para lados errados da vida porque não têm condições de vida desde quando nasceram, porque não era para elas nascerem, entre aspas, sabe? Porque foi algo que não tinha noção, que foi na hora, não nada fazia 100%. Muitas vezes a mãe não tem condições de criar um filho, de ter uma criança assim, e dela crescer para levar para a escola, por muitas razões, de tipo, diferença social e econômica que temos no nosso país. Então acaba que muitas crianças são são assim, sabe? E você for olhar para lares adotivos, tem muitas e muitas crianças que, quando os pais vão lá, eles só querem escolher bebês pequenos e, tipo, muitos deles já cresceram e não foram escolhidos. E depois, quando completam 18 anos, já são botados para fora, sabe? E quando você se tem o direito de ter essa lei para todos os casos, porque você está consciente de que até 8 semanas o embrião não é considerado uma vida, não é considerado um feto ainda, e você tem o poder, assim, de você ir lá escolher o que você vai fazer, se você pode ou não ter aquela criança, porque é muito fácil de você vir lá e falar assim, poxa, não aborta, queria criança, enquanto você está falando que você não tem condições de dinheiro, de comida, de lar e de educação para dar para essa criança no futuro, e você fala, então adota ela, você, não, não vou adotar, porque é muito difícil de criar uma criança, então por que você está impedindo aquela mulher de abortar, sabe? Porque tendo isso, você vai ter direito de sua escolha, e não porque vai ter, você obrigatoriamente vai ter que fazer um, sabe? Opa, então tivemos aqui a réplica de Raquel. Bom, eu acho que não preciso nem perguntar, eu acho que o Marquele ele vai querer responder a tréplica, que ele vai querer uma tréplica, então. E aí, Marquele? Então, eu anotei assim, digamos, os 4 pontos principais, que seria ele não ser vida, os métodos contraceptivos, a negligência infantil e o aborto clandestino. Tá, primeiramente, o primeiro ponto seria que ele não é vida, e isso é errado, na verdade, toda a comunidade científica ainda está num debate sobre isso, e na verdade ele é uma vida. Se você for ver a partir do momento da concepção, você já vê a gástrula, a bástrula, e ela já apresenta um metabolismo. Tem a reprodução celular, e dizer que ele não é vida até as 8 semanas seria dizer que o espermatozoide e o óvulo, ou seja, duas células, ou seja, duas unidades vivas, morrem e renascem. E isso seria presumir ressurreição, o que não é um fato natural. O segundo ponto seria dos contraceptivos. Você falou que tipo, existem vários casos de pessoas que usam vários contraceptivos e mesmo assim nascem. Sim, isso só reforça o meu ponto. A gente tem tantos casos de pessoas que usam contraceptivos e acabam engravidando que não tem desculpa para você falar, não sabe, não queria engravidar. Se você transou, você já está assumindo um risco de engravidar. Porque mesmo com contraceptivo já teve gente que engravidou. Esse que é o ponto. Não é uma escolha involuntária. A terceira parte seriam das crianças negligenciadas. Tá, a resposta básica seria: isso é uma questão ética e não utilitária. Ou seja, você não pode botar a utilidade de uma ação acima de se ela é errada ou não. Por exemplo, imagina sei lá, o pessoal da Idade Média tem uma vilazinha e existem, 1% da população é ruiva. E a população se sente um pouco ameaçada porque, por causa de algumas crenças, eles acham que eles são, sei lá, amaldiçoados. Você matar esses ruivos, sei lá, na fogueira, iria causar um bem-estar psíquico em 99% da população. Ou seja, por utilitarismo, é melhor você ter uma população, digamos, acalmada, 99% da população acalmada, do que ter 100% da população vivendo em tensão. Tanto os ruivos por sofrerem preconceito, quanto as pessoas não ruivas por terem medo. Mas não é assim. Primeiramente, porque matar pessoas é errado. Segundamente, porque nesse caso, a pessoa vai nascer em uma condição de pobreza, e é por isso que a gente tem que matar ela antes que ela sofra. Então, qual seria a diferença de estender isso a bebês? Quando um bebê nasce, fala, a família é pobre, vamos matar. Ou estender mesmo até crianças, adolescentes, idosos, enfim. Por que a gente não simplesmente joga uma bomba nas favelas, se é para ser assim? Vamos acabar com o sofrimento das pessoas, não vamos deixar elas viverem na pobreza. A questão do aborto clandestino também é bem interessante, porque assim, se você for
fazer uma coisa, digamos, de maneira ilegal, você já tá meio que presumindo risco, sabe? Falar, mulheres morrem no aborto clandestino, logo a gente tem que liberar. Seria como dizer que pessoas morrem enquanto fazem assaltos, logo devemos liberar assaltos. Não, é uma ação eticamente errada e, portanto, isso, digamos, seria as consequências sendo colhidas. Não entra na questão de escolha, porque não é uma questão tratada acerca do próprio corpo. É uma questão acerca do corpo de um terceiro, porque, como eu já falei, ele é um indivíduo humano. Não existem seres vivos com dois conjuntos diferentes cromossômicos, e é por isso que a partir do momento da concepção o feto já é o embrião já é uma vida, o zigoto, enfim. É isso. Opa, mais uma vez aí, ó. Marchioli, ó. E aí, Raquel, tem alguma coisa a responder? Ai, cara, eu tenho aqui rebate, né? Eu tô sentindo numa raquete de tênis, jogando assim. Porque, porque se você pensar certo, não vamos jogar uma bola de fogo no meio de uma favela, porque não queremos assassinatos, não queremos homicídios, senão iremos todos presos aqui, né? Porém, se você olha, tem muitas mulheres que estão na rua, não em questão de favela, realmente moradores de rua. E como é que você está falando que é melhor ter uma criança que vai ser negligenciada e vai ter que viver a vida toda na rua e desde pequena tendo que ser, no caso, tendo trabalho infantil, que no caso é ilegal a exploração de atividades infantis, e a criança vai ter que trabalhar desde pequena, desde que nasce, que aprende que tem que trabalhar para conseguir comer, para conseguir ir para a escola, às vezes, e depois, quando cresce, continua no mesmo caminho, porque continuou sem educação sexual, não teve uma educação numa escola, não teve uma boa alimentação também, não teve uma boa vida, assim por se dizer, em geral, e acaba que você está aumentando o ciclo assim, da sociedade, você está extravagando isso em números imensos e esses erros ocorrendo, enquanto você pode ser parado desde o início e também não seria clandestino se tivesse a lei, elas não precisariam fazer isso, elas não precisariam recorrer ao risco de morrer para fazer isso se não fosse clandestino, sabe? Porque, obviamente, clandestino está fora da lei, então tem o risco, porém, se fosse uma lei, seria mais seguro para elas fazerem, saber que elas não vão morrer, porque muitas vezes elas pensam como que vão contar para a família, porque engravidou muito nova, porque foi um erro, não pensou na hora, fez a merda e depois a merda tá aí. Ou se não, porque todos os contraceptivos não funcionaram 100%, como já é de se saber. E depois, como que vai contar para a família, ou às vezes como que vai cuidar dessa criança, como que vai criar ela, fazer ela crescer bem, saudável e educada para saber como viver e socializar nessa sociedade que vivemos hoje em dia, sabe? Bom, finalizado aqui a questão de Raquel. Olha, Marchioli, me desculpe, mas agora a gente vai ter que partir para o próximo. Se você tiver alguma coisa a comentar, que comente, eu vou dar um tempinho aí para comentar rápido, porém temos que abordar outro assunto também. Beleza, marca 2 minutos aí no cronômetro. Tem que abrir meu computador aqui, calma. Não, mas vai falando aí, pode falando. Não, beleza. É que primeiro você falou sobre, tipo, uma criança de uma moradora de rua vai fazer trabalho infantil e continuar nesse ciclo. Na verdade, é errado você afirmar isso porque, de novo, vou evocar aqui os princípios da praxeologia, é impossível você prever a ação humana. Você pode usar a estatística para falar, tem mais tendência de fazer isso, tem mais tendência de fazer isso. Mas prever a ação humana realmente você não pode fazer. Então não tem como presumir que uma criança de rua vá virar um mendigo. Você pode falar, tem uma certa chance. Tem. Mas, na verdade, isso não é determinado. Não é um determinismo social que vai guiar o destino das pessoas. Além disso, isso novamente é uma questão utilitária. No caso, para poder, digamos, se opor ao meu ponto contra o aborto, você teria que, digamos, ir contra a ética que eu usei. Ou seja, aquele esquema lá da argumentação, prova, autopropriedade. Então, nesse caso, ela teria que ser, digamos, refutada ou, enfim, apontar um erro nela, porque, por enquanto, você falou alguns motivos, digamos, utilitários, mas ainda continua sendo uma coisa errada. Você só falou, uma coisa errada tem alguns efeitos positivos, mas você não provou que ela é certa. Então, apenas isso. Qual que é o próximo tema, Ian? Ótimo. Bom, Raquel, agora já que houve a finalização dessa questão,
para que, como você não pôde responder, eu vou fazer aqui tudo diferente. Olha, tudo diferente não, vai ter uma coisinha diferente que eu acho que vocês vão gostar. Bom, tem um tema aqui que o nome é eutanásia. Os dois estudaram sobre esse assunto? Pode abrir o Assim, microfone rapidinho. mais ou Ou menos, estudou? assim, eu entendo um pouco E tu, desse. Raquel? Eu dei um É que- estudo básico, assim. então, é tipo, Tudo, só- tudo não. Beleza. Então, os dois se fuderam porque eu vou trocar esse assunto agora. Pula. Ai, eu vi. E vai começar. E quem vai começar esse assunto é Raquel. Quem vai começar a falar sobre é Raquel, porque eu quero fazer aqui um tema igualdade, assim, igualdade de gênero. Que é sobre o feminismo, aproveitando essa igualdade de gênero. Começando aqui, ó, sobre o tema feminismo, que começa Raquel e após Caraca, eu que fiquei de haja a réplica eutanásia pra de feminismo? Marchioli. Aí, ó, fui pega de surpresa, mas um assunto muito bom, assim, para se falar, hein? De hoje em dia. Porque, em questão, o feminismo, você não pode olhar que ele abrangeu todas as mulheres de um ponto de início. Porque, infelizmente, pelo lado, as mulheres negras, antigamente, sempre tiveram que trabalhar para os senhores de fazenda. E as mulheres só foram conquistar o caso dos direitos delas foram para as mulheres brancas, que no caso só tinham que ficar em casa cuidando das crianças. Porém, com o tempo, isso foi se abrangindo e agora retém a todas. E eu acho que é tão importante o caso da gente possuir o feminismo no nosso dia a dia por questão de ter o direito, sabe? Porque ainda temos, assim, o medo de sair na rua de noite e ser estrupada, você ser sequestrada por alguém, porque você anda na rua, você ainda tem medo, porque soltam assovios, soltam gracinhas que não são engraçadas. E por questão de ser uma mulher na sociedade já é algo muito difícil, desde quando você nasce, você aprende isso. Você aprende de como você tem que se vestir, como você tem que se portar, como você não deve falar palavrão perto dos outros, como você deve ser educada, você não pode usar certo tipo de roupa porque você vai estar fazendo uma provocação nos meninos, enquanto eles só aprendem a jogar bola, geralmente, não em todo, porém geralmente é assim. E fala assim, você está mostrando muita pele, você está chamando atenção, pediu por isso. Enquanto quando temos o feminismo, a gente está lutando para a igualdade de todo mundo, não é pro lado só das mulheres, porque se fosse só do lado das mulheres é igual machismo, que aí esse não é o feminismo, isso é o femismo que tem essa diferença. O feminismo é a igualdade para todos, para que todos tenham a mesma igualdade, tanto salarial quanto de você opinar sobre certas coisas, como ter direitos de outras coisas, como de votação, que as mulheres só foram conseguir esse voto muito tempo depois. O primeiro banheiro numa câmara de deputados e tudo mais só foi conseguir recentemente. Eu não lembro, assim, certamente a data, mas, tipo, é muito recente que foi ter um banheiro só para as mulheres. Que também, antigamente, só tinha banheiros para os homens e as mulheres tinham que ir para muito longe ou não podiam falar nada, cresciam sabendo que tinham que ficar na cozinha, cozinhando para o marido enquanto ele trabalhava, e você tinha que fazer tudo o que ele queria para agradar ele, e você aprender que você ia crescer para cozinhar e ter filho e cuidar desse filho. Se esse filho fosse homem, ele ia ser o herdeiro de toda a casa e você só ia ficar ali para servir o seu marido. Enquanto hoje em dia a gente pode ver grandes avanços da nossa sociedade se abrindo, enquanto o quanto é importante de ter os valores de toda uma sociedade em igualdade, por estar lutando todos os dias, por estar podendo realmente, por agora, ainda possui pessoas, homens que exercem o mesmo trabalho que uma mulher e recebem mais do que a mulher, fazendo o mesmo serviço, porém está conseguindo cada vez mais e mais batalhando por isso, para conseguir todo mundo seja numa igualdade para todos, sabe? Para viver em paz sem ter essa diferença, porque tendo essa diferença, você está prejudicando um lado. E não queremos que prejudique um lado, queremos que todos saiam, tipo, com benefícios. Então, quando você olha para esse lado, é muito bonito de se ver todas as conquistas que estamos conseguindo com todos esses anos, com todas as lutas que já tiveram de grandes mulheres fortes que temos nesse meio, sabe? Finalizado? Bom, agora, grandíssimo Marchioli tem a chance de réplica aí.
Opa, beleza. Cara, você me pegou, porque se foi de eutanásia pra feminista, eu fiquei meio confuso. Mas beleza, enfim. A eutanásia não era um assunto muito interessante. É porque se pá, a gente já tem a mesma opinião. Ah, tá, vamos começar por um fato. Tá, a maioria, você começou falando que ainda existe o medo de sair na rua, e sim, a gente tá no Brasil, eu tenho medo de sair na rua também. Depois você falou sobre como se vestir, como se portar. Eu acho que isso é mais uma questão não de direito, porque tecnicamente não existe nenhuma lei que te proíbe, seria mais uma questão de mudar o pensamento das pessoas. Então seria uma questão meio subjetiva. Mas beleza, o feminismo como movimento, eu sou individualista e ele, por ser um movimento coletivista, eu discordo em algumas partes. Por exemplo, ele trata. Nós temos o opressor e o oprimido, sendo que não funciona exatamente assim, existem indivíduos. Por exemplo, você mesmo falou que pessoas. Um homem ganha mais para uma mulher para fazer o mesmo serviço. Não é bem assim. Na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você pode abrir o microfone rapidinho, só para terminar a conclusão lógica? Certo. Posso. Nós vivemos numa sociedade capitalista, certo? Certo. O capitalismo ele se preocupa com o lucro acima de tudo, sem se envolver com questões sociais, certo? Certo. Então, não teria porque então teriam mais mulheres nas empresas do que homens, já que elas trabalham igual e recebem menos. Então, das duas, uma. Ou homens e mulheres recebem igual por entregar o mesmo resultado, ou o capitalismo não procura lucro. Na Dos dois maioria é das falso. vezes, o capitalismo não procura lucro, assim, ele vai procurar geralmente o lucro, e geralmente também não vai ter tantas pessoas empregadas, porque também, se você olhar a quantidade de desemprego esse ano, aumentou bastante. Então, ele está olhando realmente só para o lucro, si mesmo. O capitalismo só olha pro lucro. Tipo, esse é o princípio do capitalismo. E, tipo, não faria sentido pro cara que tem uma empresa ficar com um cara que rende menos e pagar mais para ele só porque ele tem rola. Não tem sentido de mercado isso. Então, tipo, na verdade, agora que eu percebi, nós temos três opções. Ou a gente não vive numa sociedade capitalista, ou homens e mulheres não recebem diferente para o mesmo trabalho, ou o capitalismo não procura lucro. Essa última a gente já sabe que é falsa, então sobraram as outras duas. Porém, também depende de qual parte que você está olhando, porque tem, às vezes, áreas que, tipo, tem mais homens do que mulheres, ou em outras que tem mais mulheres do que homens trabalhando em certa área. Porém, se você vai olhar, às vezes eles precisam de duas pessoas que exercem o mesmo serviço, se é em questão de macho, um exemplo. Você vai precisar de um ponto de vista masculino e um feminino, vamos assim dizer. E às vezes, porque conhece, ou porque só porque é homem mesmo, eles vão pagar mais porque acha que mulher é mais fácil de se enganar e que não vai saber que está recebendo menos, exercendo o mesmo trabalho, produzindo o mesmo, sabe? Ou até às vezes mais. Mas aí por que ele pagaria mais pro cara? Tipo, ele pagaria o mesmo que a mulher, porque ele não quer gastar dinheiro à toa. Se fosse conhecido, tipo, é um amigo meu, então já não seria uma questão de sexismo, seria questão de nepotismo. Então, não seria uma questão a ser tratada pelo feminismo. Mas, tipo, se eu contrato uma mulher e um homem, preciso da opinião dos dois, eu pago R$ 500 pra mulher, por que eu vou pagar 600 pro homem? Vou pagar 500 para ele também, porque é muito mais rentável para mim por viés econômico. No caso, aí ele estaria retirando o dinheiro que talvez iria ou para a empresa ou de fundos, que iria, às vezes, ou para a mulher ou para fundos da empresa, e, tipo, daria dos 500, 400 para ela e 600 para o cara, e ainda retiraria um pouco do lucro que tivesse para ele mesmo. Mas se alguém aceita o trabalho por 400, por que eu iria pagar 600 pro cara? Porque, tipo, eu fiz a prova de Aí ele trabalho e ela topou ofereceu por para o outro 400. cara por Então, 600, e para a mulher falaram assim, é 600. Quando chegou lá na hora, falou assim, olha, teve um erro de comunicação, você vai receber só 400 exercendo, você topa ou não topa? E ela então, precisando, às vezes, do dinheiro para sobreviver, aceita. então não seria mais fácil fazer isso com os dois, tipo, com o cara e com a mina? Porque aí eu economizaria R$ 400 Opa, ainda. Daria pra contratar um terceiro até. desculpa o incômodo aí entre o debate, mas eu quero que ambos concluam o raciocínio, porque a gente ainda tem mais dois assuntos para se debater. Agora eu fiquei bem confusa no final, mas... Porque em questão assim, se o cara tá vendo que ele, vamos supor, o cara ele tem bastante contato, essa mulher também tem contato.
Se bem que ele já ouviu falar mais que o cara tem mais contatos do que a outra, porque ele é mais famoso e ele tem contatos numa empresa bem grande, vamos supor, na Globo. E a mulher só tem pelo Instagram. Vamos supor, os dois dão o mesmo, sabe? Porém, por ser a Globo e todo mundo conhecer a Globo, ele vai chamar esse cara e esse cara não vai receber menos do que 600. Porque se você falar, olha, teve um erro de comunicação, você vai receber apenas 400 e não 600, o cara não vai topar, o cara vai sair dali. Assim, eu tenho contato na Globo, eu posso conseguir algo bem melhor do que isso daqui. Aí, se alguém sabe que o cara que tem contatos na Globo tá ali trabalhando com aquela empresa, a galera vai dar visibilidade para essa empresa só porque esse cara tem contatos na Globo, enquanto a mulher tá fazendo todo o merchan no Instagram, mostrando lá pra galera, a galera também tá vendo, só que aí o cara fala alguma coisa, eu trabalho na Globo, todo mundo, eu sei a Globo e tudo mais, e aí ele vai continuar pagando pro cara 600 e a mulher 400, exercendo o mesmo trabalho e trazendo o mesmo público. Então, não, primeiro não traria o mesmo público, porque como você falou, ele é um cara da Globo. Mas enfim, aí então já não é uma questão de sexismo. Porque se fosse uma mulher que trabalha na Globo e um cara que é famoso no Instagram, eles iam dar mais dinheiro pra mulher porque ela trabalha na Globo. Então, nesse caso, não seria por ele ser homem que ele estaria ganhando mais dinheiro, é por ele ter mais influência e, portanto, poder dar mais resultado para a empresa. Que nem se fosse uma mulher que trabalha na Globo, sei lá, Fátima Bernardes, obviamente ela vai ganhar mais que, sei lá, um cara do Instagram famoso. Então, novamente, isso não seria uma questão de sexismo. E não seria o mesmo trabalho, já que a pessoa que trabalha na Globo estaria mais público-alvo. Bom, ambos vejo que concluíram, entre aspas, o seu ponto de vista. Tá bom. Raquel tava falando ali, só que eu não consegui ouvir, mil desculpas, inclusive. Mas olha. Foi o vento, desculpa, foi o vento. Tudo bem, tudo bem. Bom, ambos concluíram seu ponto de vista e tudo mais. Caso ainda haja alguma rixa entre os dois, alguma coisa que não foi concluída, que fique a brecha aí para a segunda parte, terceira parte, quem sabe. E bom, o próximo assunto aqui, vamos tratar sobre a maconha. Começa aí Raquel e réplica de Marchioli. E vamos para mais um assunto polêmico. Minha família, por favor, não me cancele, não me deserde de nada se eu for herdeira de algo. Porém, eu olho assim, se você olhar, a maconha é feita de cannabis, certo? E cannabis é uma planta. E ela, muitas vezes, ela é usada de forma medicinal, que hoje em dia tem muita gente que para certas doenças precisam ter a receita desse remédio, que eu não lembro o nome também aqui, porém é feito pela maconha, pela planta da maconha. E quando se tem isso, e é apenas uma planta, mas as pessoas usam de forma de droga para ficar relaxado, entre aspas, assim, você pode ver apenas uma planta, sabe? Você pode, fosse no caso legalizado, eu olho por uma parte. No caso, se fosse legalizado, eles poderiam usar dessa planta para usufruir mais. Como temos outras plantas medicinais, fazemos chá, fazemos remédio, fazemos produto para pele, para o cabelo e essas coisas. O mesmo poderia ser feito do cannabis, que é da planta da maconha. Porém, se você também legalizando, meio que você estaria tirando um pouco do tráfico de drogas, porém não sairia de todo, porque ainda haveria, porque sabemos o povo brasileiro que nunca desiste, e se eles conseguem traficar ainda outros tipos de droga que são mais pesados e podem realmente fazem mal, e essa daí também faz mal, porque tudo que é consumido demais faz mal para nossa saúde, a gente pode olhar, ao menos sairia um pouco do mercado e a economia, assim, o mercado grande que funciona no nosso dia a dia lucraria bastante com isso, porque se você olhar, várias pessoas consomem isso de forma ilegal, mas para o uso pessoal, sabe? Porque se a gente tem um álcool, a galera fica muito mais doida e às vezes fica agressiva e muitas vezes bate o carro, acontece um acidente, porque o quê? Porque bebeu. E às vezes os efeitos da maconha é o contrário, porque é de relaxamento, pelas pesquisas que eu tive. Porém, não é de todo certo que seria certo assim se legalizar, sabe? Porque não é porque vai estar legalizando que, novamente, repetindo que nem o caso do aborto, você vai ter que usar maconha, você vai ter que fumar maconha, você vai ter que cozinhar com a maconha.
você poderia estar abrindo as portas e usar dessa planta, que pode ser usada como de forma medicinal para fazer outros produtos, porque até hoje a gente tem só alguns países que é legalizado, que em dezembro de 2013 foi legalizado no Uruguai, e tem algumas partes dos Estados Unidos, a Holanda é legalizado mais ou menos em 40 países atualmente. Porém, se a gente olhar assim, muitas pessoas vão tirar proveito para se jogar no mundo das drogas. Existe jogar no mundo das drogas. Eu não vejo que de todo seja algo legal, porque você vai estar destruindo a sua vida praticamente. Porém, se fosse para legalizar em fins de mercadoria, para gerar lucro para o sistema, para gerar lucro fazendo medicamentos para farmácia ou algum outro produto que possa fazer bem para tipo cabelo, pele, estética, aí eu seria a favor no caso. Esses são os meus pontos. Bom, Raquel, opa, calma aí, Marquinhos, eu também tenho que ter minha parte, né, brother? Tudo bem, tudo bem. Ó, grandíssima aí, Raquel já deu o ponto dela, agora o apressadinho Marchioli já tem o direito de réplica. Vamos lá, então. Ó, eu não sou a favor da legalização, porque eu sou a favor da liberação. No caso, na legalização, ela ia ser comercializada normal, mas iam ter impostos, regulações, essas coisas. E eu acho que se você fizer isso só vai aumentar o tráfico, que nem cigarro, por exemplo. Cigarro tem imposto alto, porque eles falam, vai desestimular as pessoas a consumirem. Não, as pessoas compram cigarro do Paraguai e alimentam o tráfico de novo. Eu acho que ela deve ser totalmente liberada, sem imposto, sem regulação das coisas, para poder competir com o tráfico. Porque eu creio que esse seja um dos poucos jeitos de você conseguir acabar com ele, já que a guerra às drogas não tem sentido. E eu acho que isso não deve ser nem só estendido à maconha, mas como todas as drogas. Porque as pessoas, como eu postulei lá no início, as pessoas são donos dos próprios corpos. Então, se o cara quer usar alguma coisa e ele tem consciência de que faz mal para ele, eu acho que seria total direito dele. Óbvio que para uma criança, para um adolescente, deveria ser proibida, até porque ela não tem exatamente uma consciência formada. Mas depois disso, eu acho que deveria ser. Você pode usar a droga que você quiser, desde que você esteja ciente de que você vai se dar mal e que você não pode, digamos, fazer merda com as outras pessoas só porque você tá drogado. Se você tenta fazer alguma coisa, você pode apanhar ou ser preso, por exemplo. Seria mais ou menos isso aí. Bom, Marchioli terminou o raciocínio dele. Queria perguntar para Raquel se ela tem alguma coisa que discorda, algo a se dizer. Eu tenho algo a dizer. Sim, cara, porque, tipo, tem que se impor ao, tipo, se fosse legalizado ou liberado, tinha que se impor uma idade mínima, tipo, para qualquer tipo de consumo da maconha, se tivesse, como da bebida. A bebida, sabemos que é proibida a venda para menores de 18. Sabemos que todos, assim, fazem essa lei por certo? Não, porque muita gente vende para criança que tem 5 anos, porque conhece os pais ou tudo mais, e vende para menores. Menores também bebem na maioria das famílias, assim. E questão disso, realmente tinha que ser algo bem mais restrito, porque, novamente, drogas vai estar lá afetando sua parte neurológica do seu cérebro. Você não vai querer crescer sem ter uma base sabendo disso e depois crescer com seus neurônios todos lascados, sabe? E depois ter a consciência realmente de que se você sabe, você está consciente de que aquilo vai, assim, do que você está fazendo é errado e vai, talvez, provavelmente, entregar sua vida, então tranquilo, vai lá, mete o pé. Mas se você não tá sabendo disso, cara, é bom você saber ler antes, que você ir lá usar só porque foi legalizado, liberou. Falei assim, galera, liberou, vou lá experimentar sem saber os riscos que eu posso correr dos meus neurônios, do meu cérebro. Aí, cara, você enfiou o pé na jaca. Então temos aqui uma out left, quase assumida, né? Então, Marchioli tem alguma coisa a dizer? Não, eu acho que esse é um primeiro assunto assim que a gente concorda, cara. Finalmente eu concordei em alguma coisa, caramba. Marchioli tá meio estranho, hein? Tô estranho esse Marchioli. O que? Tá indo pra left, brother. Tá indo pra left, que é isso aí. Mas eu não vou me Não, intrometer, não. Eu sou só o locutor. Eu sou só o locutor, calma aí. Vou levar todo mundo pra esquerda, hein, galera? É hoje. Tá bom, então. Temos agora o último assunto, o grande esperado
pelas pessoas, que é um senso comum quase apoiar. Porém, vamos ver aqui que no debate de hoje a gente espera muita coisa, mas acaba que a gente quebra a cara, né? Então, o último assunto é os direitos humanos. Comece Raquel e réplica de Marchioli. Vamos lá. Voltando aqui para os nossos direitos humanos, lembrando aqui, galera, do ECA também que temos, que é o Instituto de Adolescentes, essas coisas. E os direitos humanos perante a lei, a gente tem que olhar que tá dando o direito da gente ser humano. Coisas óbvias aqui. Virei o Felipe Neto, hein, gente? Mas, você olhando assim por parte, ele deixa a gente tendo os direitos de viver numa civilização, socializando de uma forma em que não haja tantos conflitos. Conflitos vão existir, sim, é algo assim que não tem como se parar, porque até numa discussão às vezes gera um conflito, porém ameniza de não ter tantas guerras, assim, ainda podendo haver, porém ameniza de um tanta forma, e também deixa que você tenha a sabedoria de que você pode e do que você não pode fazer sobre perante a lei e perante as coisas sobre a vida da outra pessoa, sobre perante uma joia, você vai lá, você vai roubar, não vai, porque você lembra dos direitos humanos, cara, se a outra pessoa não tem o direito de ir lá fazer isso, por que eu vou fazer, sabe? Então, você pensando nisso perante a lei, não querendo ser preso, você respeitando os direitos humanos, você acaba conquistando mais e você acaba vivendo em paz com a sociedade, mas não é de todo que você vai viver em paz, porque não podemos esperar o mesmo de todos. Dito isso, agora é a vez de Marchioli dizer. Bom, eu ainda não entendi direito o que é pra eu falar, porque assim, sei lá, eu acho que eu concordei com ela também. Tipo, os direitos surgem para evitar conflitos, e é por isso que eu não vou roubar, não vou matar, e não é certeza de que vai evitar todos os conflitos, mas eles oferecem uma maneira, digamos, o molde para você conseguir evitar todos os conflitos. Digamos que aí existe a possibilidade. Eu acho que o comentário que eu acrescentaria seria que eu discordo em muito de alguns dos que são classificados como direito. Eu não sou, digamos, um justo positivista. Eu não acho que, tá escrito na lei, então é o certo, então é o direito. Por exemplo, escravidão já esteve na lei, mas não quer dizer que naquela época era certa, continuava sendo errada. Eu acho que existe, digamos, uma condição transcendental para a lei, existe algo que é inerentemente certo e errado. No caso, eu me classificaria como justo racionalista, que é o que eu estava derivando lá sobre a ética, de você se dono do próprio corpo, e agora eu vou continuar a derivação dela. Você se dono do seu próprio corpo pelo simples fato de você raciocinar já é provado por meio da argumentação. Então, você não pode fazer nenhum direito humano que viole o direito de uma pessoa a ter o seu próprio corpo. Ou seja, a vida é um direito e autopropriedade, né, o direito do corpo, é um direito. Certo, mas o que levaria uma pessoa a ser dona legítima do próprio corpo? Bom, você é o primeiro proprietário do seu corpo. Agora, isso traz aquela questão do John Locke, do homesteading, que é a primeira pessoa que se apropria de um bem é o dono legítimo dela. Então, por exemplo, eu estou andando no meio de uma floresta que não tem dono. Aí eu acho uma maçã numa árvore e eu pego. Eu acho que qualquer um concorda que a maçã é minha, que eu posso comer ela ou usar como eu bem entender. Ou seja, a propriedade seria o segundo direito humano. E então, nesse caso, qualquer outro direito que viole propriedade e autopropriedade está por si só, né, por contradição performática, errado. Então, imposto é errado. Sim, simplesmente isso. É só para encerrar, né? Então, Raquel, tem alguma coisa a dizer sobre? Não, concordo em questões que todos, assim, não é porque justamente tá na lei que vai ser certamente correto, porque que nem o exemplo que ele deu que antigamente estava a escravidão na lei, porém não queria dizer que era algo certo, você tem que ter consciência do que você vai ver, se você pensa que aquele ato que você está cometendo, se ele está na lei, ou se ele não está, se ele é o certo a se fazer, ou se ele é o errado a se fazer. Se outra pessoa estivesse fazendo, você pensaria que aquela pessoa estaria fazendo certo ou errado para você cometer isso, sabe? Então eu concordo. Então, bom, eu acho que é isso. Esse é, então, o fim do debate, o debate mais interessante que eu tive até hoje, a oportunidade de narrar, entre aspas, né, de fazer as perguntas.
Eu queria agradecer a oportunidade pro Marchioli, queria também divulgar o meu próprio podcast, onde eu não narro pode e não, não faço pode não. perguntas. Ô, Brincadeira. Dodô, oxi, rapaz, que isso? É livre mercado, você dá. Me segue lá no Orquestra, queria também dar o espaço aí pro Marchioli falar um pouquinho sobre. E se a Raquel tiver alguma coisinha a falar, tipo, pra finalizar, pode falar. Só queria agradecer o convite de estar aqui, porque eu nunca tive, assim, no podcast antes, assim, alô família, tô famosa. E foi bem da hora fazer isso. Valeu, e vamos seguir lá no Instagram, família, https.raquel, fazer meu merchan, com 2 L's no final. E obrigada. E aí, o dono do podcast, tem alguma coisinha a dizer? Bom, acho que é isso aí mesmo. Nós conseguimos. Foi um debate bem legal, realmente. Já fazia um tempo que eu não debatia, tava até sentindo falta. Eu gostei pra caramba. Se quiser parte 2 e tal, ou se venha conhecer mais alguém que dê pra trazer, sei lá, enfim, algum outro tema polêmico. Deixa comigo. Isso aí. Você é o meu agente, você que arruma a galera. Enfim, obrigado por ouvir o podcast. Valeu, você já conhece minhas redes sociais, enfim. É isso aí, muito obrigado.